Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva os corações. Agradecidos por nos reunirmos em seu nome para o aprendizado, pedindo a Deus pelos lares e pelas famílias, que a luz do Divino Mestre nos ilumine a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, honra a teu pai e tua mãe, capítulo 14, piedade filial. O mandamento honra a teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. No livro dos Espíritos,
encontramos que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros. Dá para imaginarmos o amor de Maria Santíssima por Jesus? Ela é considerada a rainha dos anjos, pois tem também muito amor e ampara toda a humanidade terrestre. No livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos relata, após a partida de Jesus para o plano espiritual, o jovem discípulo de Jesus convida Maria, seguindo as recomendações do Mestre. Então vamos ver aqui. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o Mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal, para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real, convertidos ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório, de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro em breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico
os que a procuravam, exibindo-lhes suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo, para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Dizia ela carinhosamente: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. E ainda de Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, a belíssima página Maio. As comemorações terrestres muitas vezes têm no espaço o seu eco suave e doce. Os mortos frequentemente se reúnem aos vivos, nas suas lágrimas ou nas suas glorificações. Quando as luzes e os perfumes de maio banham os dois hemisférios, onde se agita a cristandade com as suas várias famílias evangélicas, as preces da terra misturam-se com as vibrações do céu, em homenagem à Mãe do Salvador, no trono de sua virtude e de sua glória. Se o planeta da lágrima se povoa de orações e de flores, há roseiras estranhas florindo nas estradas prodigiosas do paraíso, nos altares iluminados de outra natureza, e Maria, sob o dossel de suas graças divinas, sorri piedosamente para os deserdados do mundo e para os infelizes dos espaços, derramando sobre os seus corações as flores preciosas de sua consolação. Na terra, as suas bênçãos desabotoam a palma da esperança, no ânimo dos tristes e dos abatidos. No além, as vibrações do seu amor confortam o coração dos desesperados, entornando sobre eles o cântaro de mel de sua infinita misericórdia. Foi assim que a voz de Gesiel, anjo mensageiro da sua piedade, nos acordou. Hoje disse-nos com a sua palavra tocada de suave magnetismo:
o paraíso abre suas portas douradas para receber todas as súplicas vindo da terra longínqua, dos altares terrestres e dos corações que se desfazem nas ânsias cristãs. No planeta das sombras, eleva-se uma onda de amor em volutas divinas, e a rosa de Nazaré estende aos sofredores o seu manto divino constelado de todas as virtudes. Celina já partiu para as vastidões escuras do planeta das lágrimas, a fim de repartir as bênçãos carinhosas da Mãe de Jesus com todos aqueles que têm pago ao céu os mais largos tributos em prantos e rogativas nos caminhos espinhosos das penas terrestres. Mas a Senhora dos Anjos não vos poderia esquecer e mandou-me anotar as solicitações dos vossos espíritos, a fim de que as vossas esperanças alcançassem guarida no seu coração maternal. E cada entidade expôs ao anjo piedoso de Maria as suas expectativas angustiosas. E Humberto de Campos relata o pedido de muitos, e ele passa a recordar-se de sua infância, de quando ele ficou órfão de pai e a sua mãe ainda estava encarnada, e ele começa a se recordar dela e pede à Mãe Santíssima por ela. Vamos ver. É para minha mãe que peço todas as tuas graças. A mão nobre e forte que me conduziu à lição proveitosa da vida humana, acena-me do mundo, enregelada de saudade, ansiosa do beijo do filho que ela criou, com todos os sacrifícios do seu corpo e com todos os martírios do seu coração. É para ela, Gesiel, que desejo leves a bênção maternal da Rainha dos Céus, numa profusão de lírios de esperança santificadora. Dá ao seu espírito valoroso, que nunca teve as suas ânsias de ventura realizadas no orbe do exílio, a vibração da paz, de que gozam os redimidos nas dores austeras e ignoradas. Todas as bênçãos de Maria sejam depostas na sua fronte, que os cabelos brancos aureolaram, numa epopeia de sacrifícios desconhecidos e de heroísmos santificantes. Despetala sobre o seu coração fervoroso e agradecido todas as flores que hoje desabrocham no paraíso e que no obscuro recanto da terra, onde o seu espírito aguarda o alvará da liberdade suprema, possa minha mãe sentir, nos seus olhos nublados de lágrimas, o orvalho das lágrimas do seu filho, redivivo e reconfortado na alegria e na esperança. E foi assim que a alma piedosa de minha mãe, nas dores com que vai penetrando a antecâmara da imortalidade, recebeu neste mês de maio o coração saudoso e amigo do seu filho. Humberto de Campos. É como está lá no Evangelho, nós temos uma dívida sagrada e mal conseguimos pagar os juros dessa dívida. E consigamos cercar de solicitude aquela que nos deu a vida, se ela ainda estiver encarnada. E se ela já partiu para o plano espiritual, que façamos uma oração com muito amor e gratidão. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar hoje lembrando uma passagem de Jesus relatada por Lucas, em que ele fala sobre as duas irmãs Marta e Maria. Elas eram irmãs de Lázaro e Jesus estava hospedado na casa deste grande amigo. E a Marta ali muito envolvida com os serviços para poder bem receber a Jesus, bem para servir a Jesus,
com certeza ali com todo carinho, né? Jesus e provavelmente alguns dos seus discípulos estavam ali presentes. E a Marta se aproxima de Jesus e diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, num dos seus belíssimos livros que ele nos deixou, ele estuda essas duas personalidades, Marta e Maria. Então vamos lá. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Residiam em Betânia, aldeia onde o Senhor de quando em vez se refugiava em busca de repouso. Ambas eram boas e tementes a Deus. Entretanto, havia entre elas certo traço particular de caráter que as distinguia. O Mestre Excelso apreciou devidamente esse fato, legando-nos nesta apreciação elevado ensinamento consoante se verifica pela seguinte passagem. Quando iam de caminho, entrou Jesus em uma aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã por nome Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, lhe ouvia o ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e absorvida nas contínuas lides domésticas. E, aproximando-se do divino hóspede, disse-lhe: Senhor, a ti não se dá que a minha irmã me deixe só a servir? Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só, pois Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Marta era sensata, laboriosa e ponderada. Ela era a irmã mais velha de Maria. Agia sempre com método e cálculo, de maneira que em todos os seus atos se podia descobrir o predomínio de uma razão amadurecida. Maria tinha um temperamento apaixonado, descuidada talvez daquilo que o mundo classifica de coisas práticas, vivia num ambiente algo místico e de puro idealismo. Em Marta, se a razão de todo não predominava, tinha acentuada influência em sua conduta. Então, a Marta era conduzida pela razão, né? Em grande parte ela era a razão. Em Maria, o coração quase que reinava discricionariamente. Marta nos oferece o tipo da mulher exemplar, impecável, verdadeira encarnação do bom senso. Maria é um astro que resplende no além e só de longe pode ser contemplado. Marta, recebendo Jesus, teria pensado em cercá-lo do máximo conforto em seu modesto lar. Maria, defrontando o Mestre amado, esquecia-se de tudo, embalada ao som mágico da palavra da vida. A existência terrena, com seus cuidados e tribulações, o lar, o mundo mesmo se fundiam no fogo sagrado do seu ardente entusiasmo. A palavra do Senhor exercia em sua mente verdadeira fascinação. Ela sorvia o divino verbo como a planta ressequida se embebe do orvalho matutino. Jesus representava para Maria o alfa e o ômega. E afinal, como não ser assim, se foi sob a influência incoercível daquele verbo que Maria ressurgiu para a vida imortal?
Como não ser assim, se foi daqueles lábios que Maria ouviu a voz maravilhosa que, penetrando-lhe a consciência e o coração, transformou-a radicalmente? Como não ser assim, se foi ao influxo maravilhoso daquelas mesmas palavras que o lírio de Magdala se transportou dos pântanos da terra para os jardins siderais onde vicejam flores, cujo mimo, frescor e perfume permanecem para sempre? Resumindo, definiremos com acerto as duas irmãs, parodiando Victor Hugo. Marta está onde termina a terra, Maria onde começa o céu. E Vinícius continua discorrendo. O mundo vê no idealismo de Maria uma espécie de desequilíbrio. E no idealista, um insano. Então o mundo, as pessoas veem em Maria um desequilíbrio, e no idealista, um insano, um desequilibrado. O critério de Jesus, contrastando com os dos homens, classifica esse estado de alma como sendo a boa parte, que sempre será mantida, ou seja, não se perde, é a boa parte, é a que carregamos para onde formos. Poucas coisas são necessárias, ou antes uma só, assevera o profeta da verdade. Realmente, que justifica e que espécie de benefício proporciona ao homem as 1000 preocupações que o absorvem? Então, como justificar tantas preocupações que nos absorvem praticamente o tempo todo? Nada justifica, e nenhum bem lhe outorga. É antes a causa das suas tribulações, desenganos e angústias. As necessidades reais da vida são poucas, enquanto que as fictícias, puros caprichos forjados pelas paixões desenfreadas e pelos vícios, são infinitas. Rigorosamente falando, como estatui o soberano mestre, uma só necessidade realmente existe. Qual seria essa necessidade, então? O conhecimento de nós próprios, de nossa origem e de nossos destinos. Em tal importa a magna questão da vida. Para nola revelar, enviou Deus o seu Cristo ao mundo. Desse conhecimento depende tudo. De nada vale o homem alcançar largos cabedais representados na riqueza ou mesmo nos bens intelectuais acumulados pelo estudo, se ele ignora aquele assunto. Que assunto? A nossa destinação, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Se não tivermos esta preocupação, de nada nos vale todas as outras conquistas. Ser pobre ou ser rico, errar ou acertar em todas as matérias, sabê-las ou não, são coisas de importância relativa. O que importa é que o homem se inteire, em primeiro lugar, do reino de Deus e de sua justiça. Por isso que tudo mais lhe será dado por acréscimo, como nos asseverou Jesus. A posse da verdade acima é que valoriza de fato tudo quanto o homem vem a possuir. Sem aquele requisito, as nossas conquistas serão vãs e estéreis. Uma inteligência de escola, verdadeiro repositório de erudição, desacompanhada da luz que aclara os horizontes da vida, não passa de fogo de artifício, que entretém a vista por alguns momentos. O mesmo progresso que se verifica na vida complicada, artificial e enervante dos grandes centros, quer dizer, dos centros da cidade, né, com muita população, é pura ficção.
Então, o mesmo progresso que se verifica na vida complicada, artificial e enervante dos grandes centros é pura ficção, pois o verdadeiro progresso é aquele de cujo surto advém tranquilidade, segurança e bem-estar para a sociedade. Exatamente o contrário, no entanto, é o que se observa. Vida febril, excitada, inquieta, áspera, complexa e confusa, originando indivíduos impacientes, neurastênicos e nevropatas, criando de outra sorte terreno propício à eclosão de todas as formas do vício e de todas as modalidades do crime. Será isso progresso ou insânia? Coloca Vinícius. E ele termina dizendo: aprendamos com Maria a escolha da boa parte que não nos será tirada, isto é, daquela parte que transportaremos conosco além túmulo. Sonho? Ilusão? Não importa. Há sonhos que se convertem em realidade e há realidades que se transformam em sonhos e mesmo em pesadelos. Belíssimo ensinamento do Vinícius que nos leva a pensar sobre essa boa parte que temos feito das nossas vidas, dos nossos dias, se nos prendemos a essas atribulações todas de uma forma febril, nos descuidando da boa parte. E eu quero também aproveitar esse tempo, folheando então esses livros do Vinícius, me deparei num deles, logo no primeiro tema, que ele vai falar aos obreiros do Senhor. Então ele vai falar com todos aqueles que se propõem a um trabalho, né? E eu achei tão interessante, um alerta para nós todos, né? Então vamos ouvir com muita atenção e penetrar nesse ensinamento. O que ele nos diz? Aos obreiros do Senhor, constitui funesto erro o supor nos senhores e detentores da obra ingente e sobre-humana da regeneração social, ou seja, da redenção das almas aqui encarnadas. Essa obra não é nossa. Não temos a envergadura e os requisitos para o desempenho de semelhante missão. Por misericórdia, nos foi outorgada a oportunidade de desempenharmos certas tarefas de pouca monta, dentro da imensidade daquele labor, de acordo com as nossas restritas e acanhadas possibilidades. Dizemos por misericórdia, porque se trata de facultar aos devedores os meios de ressarcirem seus débitos atrasados. A parte que toca a cada um de nós pode ser comparada às sombras de um grande quadro. Tomar, portanto, essa parte ínfima como sendo o quadro completo é simplesmente irrisório. Demais, esta pretensão pode inutilizar-nos, tornando-nos incapazes de fazer o mínimo de que fomos incumbidos. Seremos, nessa hipótese, substituídos, talvez com vantagem, para a consecução da obra e grande desproveito para nós. Não devemos supor que temos sobre nossos ombros o peso de responsabilidades que vão muito além das nossas forças. Deus não se equivoca nos programas que traça. Não nos exaltemos para que não sejamos humilhados. Consideremo-nos como obreiros de baixa classe, que realmente somos, cumprindo-nos sempre agir na esfera que nos foi determinada pelos legítimos executadores da majestosa edificação. Não nos julguemos indispensáveis, nem mesmo necessários, por isso que das próprias pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Outros sim, não computemos o tempo em nosso abono, porque
Há últimos que serão primeiros e primeiros que se tornarão derradeiros. Tampouco consideremos o vulto do que temos feito, porquanto o valor das nossas obras não se aquilatara pela quantidade, mas pela qualidade. Lembremo-nos da ligação que nos oferece a parábola dos trabalhadores das diversas horas do dia. A balança da divina justiça não acusa o peso material das nossas realizações, porém registra com a máxima exação a essência dos nossos feitos, isto é, os fatores ou motivos que os determinaram. A originalidade daquela balança está em desprezar o que se vê para considerar o que não se vê. Se assim não fora, só os argentários lograriam realizar obras meritórias. Identifiquemo-nos, cada um de nós, com a parcela mínima do trabalho que nos foi determinado. Se devemos carregar a caçamba de reboco, não queiramos levantar colunas e erguer capitéis e pilastras. Melhor faz e mais mérito tem o servente humilde que não se descuida de seu mister, do que o oficial cuja imperícia e leviandade se tornam motivo de escândalo para todos. Transportemos a nossa pedra com boa vontade, sem presunção, pois o Supremo Arquiteto tomará na devida conta a nossa perseverança. Há obreiros humildes que passaram despercebidos aos olhos dos homens e hoje desfrutam no além posição de destaque. Pois aqueles que me foram fiéis no pouco, disse-nos Jesus, o muito lhes será confiado. Conforme ensina a parábola dos talentos. Outros há cujos feitos o mundo encarece, completamente desconhecidos nos tabernáculos eternos. Os olhos de Deus não veem como os humanos. A sua potência visual penetra o âmago e os recônditos mais ocultos, enquanto o dos homens só descortina as exterioridades sempre ilusórias e enganadoras. Muito recebe o que nada espera. Portanto, tomemos na merecida conta a seguinte advertência do Mestre. Depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois só fizemos o que devíamos fazer. Isso nos é relatado por Lucas. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Vigiemos e oremos, para que não se infunem as velas da vaidade, arrastando o nosso barco para o solvedouro. Não nos iludamos, sorvedouro, não nos iludamos com as aparências. Toda obra que se cristaliza no personalismo já está condenada, porque importa no cabouqueiro arvorado em arquiteto. Afastemos, pois, da nossa mente a falsa e perigosa ideia de sermos dirigentes quando realmente devemos ser os dirigidos. O Espiritismo é doutrina dos Espíritos, foi revelada por eles e compilada por Kardec. Seu objetivo é espiritualizar as almas reclusas no calabouço da carne, a fim de libertá-las. Seu reino, o de Jesus, cuja moral veio restaurar em sua primitiva pureza, não é deste mundo. Será, pois, de cima que virá sempre a ordem de comando. Sejamos servos diligentes e despretensiosos. Resignemo-nos a obedecer se quisermos de fato realizar, nesta existência, obra meritória. Tudo mais são vaidades, que se constituirão em fonte de decepções e de amarguras. Que fiquem para nós esses ensinamentos, essas ricas advertências que nos auxiliem, Pai,
a nos pautarmos, a nortearmos as nossas vidas na busca do bem, buscando sempre a humildade, buscando sempre a simplicidade e reconhecendo a nossa verdadeira condição. Permita, meu Pai, que possamos juntos vibrarmos, rogarmos a Deus, ouvindo a voz do nosso Mestre. Tendes bom ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que também consigamos perceber o que seja vencer o mundo e não vencer no mundo. Com muita gratidão no coração, tenhamos uma noite de